Presidente, senador Eduardo Braga, excelentíssimos senhores senadores, excelentíssimos senhores representantes governamentais e setoriais, demais participantes dessa audiência pública. Esse é realmente um momento histórico para o país. O Brasil faz uma das suas maiores, mais complexas e mais necessárias reformas legislativas, a reforma tributária, e a Federação Nacional das Empresas de Resseguro, a FENABER, agradece mais uma vez a oportunidade de participar desse momento histórico e parabenizar esse Senado Federal pelo trabalho que vem fazendo, democraticamente ouvindo a todos os interessados, agindo com prudência, com técnica, para que possamos ao final ter o que todos nós desejamos, uma tributação de consumo mais justa, mais simples e mais eficiente. A FENABER reúne as empresas de resseguro do Brasil. São empresas que se dedicam a efetuar o chamado seguro do seguro ou o seguro da seguradora, uma atividade essencial para que o mercado securitário tenha solidez financeira e consiga absorver os impactos dos grandes sinistros, como aqueles que vimos, por exemplo, recentemente no estado do Rio Grande do Sul. Quando um segurado tem um sinistro, esse é um problema da seguradora. Quando se verificam sinistros de uma magnitude que possam comprometer a seguradora, esse sim é um problema da resseguradora. Tanto o resseguro é uma atividade fundamental para o país e nós estamos aqui numa audiência pública para tratar sobre a tributação do setor financeiro e no mercado financeiro, senhor presidente, o sobrenome do nosso país é Brasil, porque o nome é risco. A expressão Risco Brasil se consagrou como uma das mais ouvidas quando se trata de fazer negócios no país. E a verdade é que o Brasil tem muitos riscos e uma carência de segurança em vários aspectos. E nós da FENABER estamos trabalhando para mudar essa realidade, para que o Brasil seja um país seguro ou, com ainda mais reforço do que isso, um Brasil ressegurado. Porque essa é a realidade dos países com economias muito sólidas e mercados securitários desenvolvidos. A maior parte das resseguradoras está nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na França, na Suíça. Não por acaso, países que são grandes centros financeiros e economias muito estáveis. Porque o resseguro é uma atividade complexa que demanda um investimento muito alto e uma mão de obra muito qualificada. No Brasil era monopólio federal até 2007, o monopólio acabou, o mercado se abriu, mas vem se desenvolvendo muito aquém das possibilidades. E essa introdução toda, senhor presidente, é para dizer que a principal dificuldade do setor é justamente a tributária. Porque o Brasil é o país mais caro do mundo para se fazer resseguros. Quando se compara com outras jurisdições, e esse estudo foi distribuído na Câmara, foi distribuído também aos senhores senadores, um estudo realizado pela empresa de auditoria KPMG, e ele mostra que o Brasil tem a maior tributação sobre os resseguradores quando comparado com os grandes centros de resseguro mundial. Apenas para que se tenha uma noção, nenhum desses países, senhor presidente, senhores senadores, tributa a receita do resseguro. E nós aqui no Brasil tributamos. Nenhum desses países tem uma tributação tão alta sobre os lucros das resseguradoras, como aqui nós no Brasil temos, porque eles são tributados da mesma forma que bancos e seguradoras, com uma alíquota majorada de CSL e CSLL. Portanto, sem alterar esse quadro, senhor presidente, o que vai acontecer é que o Brasil vai continuar muito aquém das suas possibilidades. Nós vamos ser importadores de resseguros e não como poderíamos ser um grande centro, um grande hub de resseguros, pelo menos aqui na América Latina. E esse é um problema muito sério para o país, até um erro do ponto de vista de política econômica e estratégica, porque os resseguradores são empresas que, para dar lastro à sua atividade, precisam fazer grande aporte de capital. E 87% desses ativos garantidores, dessas reservas técnicas dos resseguradores, estão no Brasil investidos em títulos da dívida pública. Portanto, são empresas que tornam o país mais seguro e que ainda financiam o Brasil. E nós estamos tributando pesadamente essas empresas e fazendo com que outras jurisdições mantenham os resseguros lá, já que resseguro, diferentemente de banco e segurador que tem que estar no país, resseguro você faz em qualquer lugar do mundo, onde for mais barato. Então, a FENABER vem trabalhando junto ao Senado Federal,
à Câmara dos Deputados, junto à própria Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e o Ministério da Fazenda, mais recentemente com a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, para mudar esse quadro. Nós já conseguimos avançar bastante, né, e se entender que a tributação no mercado securitário tem que estar concentrada na seguradora. Esse já é o texto que vem da Câmara, estão prevendo alíquota zero sobre a tributação dos resseguradores, sobre a receita do resseguro, deixando claro que isto não é nenhum benefício fiscal. Muito pelo contrário, apenas se está diferindo essa tributação para o momento do consumo, já que essa é uma tributação do consumo e a relação entre ressegurador e seguradora é exclusivamente corporativa. O consumo se faz na seguradora quando da contratação do seguro pelo segurado, e é lá e só lá que esse valor do resseguro vai ser tributado. Mas, senhor presidente, senhores senadores, é também campo de avançar aqui, e é por isso que estamos aqui nessa audiência pública, né, para pedir que algumas considerações sejam observadas. Essas considerações já constam formalizadas em emenda ao PLP 68, trata-se da emenda 616, apresentada pelo senador Dr. Irã, e elas já foram, inclusive, senhor presidente, discutidas com a Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, com o Dr. Daniel Lória, e aqui agradecendo também a interlocução sempre muito saudável e muito interessante que vem havendo entre o governo, via Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, também o Parlamento e a sociedade civil. Então, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de dividir a tela apenas para que seja possível fazer aqui a apresentação. Acho que está desabilitado aqui. Eu não sei se eu consigo mexer. Agora eu consegui. Maravilha. Não sei se está. Então aqui, senhor presidente, como disse, são 3 as sugestões com relação à CBS e o IBS. A primeira delas é um ajuste de redação, né, para tornar mais claro e evitar o que o presidente Rodrigo Maia, né, disse do contencioso tributário aqui. Que eu, na qualidade de tributarista, posso dizer que não gosto do contencioso tributário, assim como os médicos provavelmente não gostam de doenças, né, mas o fato é que elas existem e nós estamos aqui, né, para auxiliar a dirimi-las da melhor forma. Então, senhor presidente, indo direto ao ponto, né, com relação à emenda que se propõe, é um pequeno ajuste de redação, apenas porque não está claro no texto, da forma como ele veio da Câmara, que, por exemplo, numa situação em que existe uma empresa argentina, né, que contrata uma seguradora argentina, que contrata uma resseguradora brasileira, que por sua vez cede o risco para uma seguradora ou resseguradora no exterior. Nessa triangulação que é feita, e é muito comum no mercado de seguros e resseguros que isso seja feito, o texto exige que, para que haja a alíquota zero e, consequentemente, a tributação só sobre o consumo, se esteja diante de contribuintes de IBS e CBS. Essa é a redação atual. E o que se propõe aqui? Simplesmente eliminar essa parte da exigência de contribuintes de IBS e CBS, porque, por vezes, como essas entidades vão estar no exterior, elas não vão ser propriamente contribuintes de IBS e CBS. Então é apenas para deixar claro, né, que qualquer triangulação que se faça, inclusive e principalmente envolvendo operações, né, de exportação de resseguros, que não haja qualquer tributação aqui nessas operações, para que o texto, da forma como está, não traga esse tipo de contencioso no futuro. Passando para a segunda alteração proposta, senhor presidente, aqui também uma questão que guarda certa semelhança com o que apontou agora o presidente Rodrigo Maia, né? É a questão não propriamente do capital das instituições financeiras, mas do capital da resseguradora ou da seguradora, quando ela tem que aplicar isso em uma reserva técnica. O que nós entendemos, e inclusive o Supremo Tribunal Federal atualmente entende, é que a tributação deve ocorrer sobre o consumo. E, portanto, a receita que deve ser tributada, no caso, é a receita de seguro. A de resseguro vai ter uma alíquota zero, mas a receita de seguro é que tem que ser tributada.
Portanto, aquela receita financeira que é gerada quando uma seguradora ou quando uma resseguradora aplica uma reserva técnica, aquilo gera esse rendimento financeiro, isto não é preço, isto não é serviço, como bem disse o senador, o deputado Rodrigo Maia, e isto não pode ser 15 segundos. Deve cair sobre o consumo. Portanto, senhor presidente, o que nós entendemos é que receitas financeiras de ativos garantidores simplesmente não devem ser tributadas. Encaminhando aqui para o final, já a terceira e última alteração, senhor presidente, diz respeito à questão do período de transição. Vai haver um período de transição para os contribuintes e o que a FENABER pede aqui é que, no caso das resseguradoras, essa transição do IBS do PIS e COFINS para o IBS e CBS, ele vai implicar numa mudança de modelo. Então, o ideal é que, como vai ter uma alíquota zero, que isso já comece a partir de 2026, já que essas empresas não vão ter com que compensar a sua tributação se essa mudança não for feita. Então, o que se pede é que, especificamente no caso deles, como tem uma alteração de modelo, a partir de 2026 eles já migrem para o IBS e para a CBS nessa redação específica. Senhor presidente, senhores participantes, apenas um último ponto com relação à tributação das resseguradoras. Sabemos que essa é uma audiência pública para discutir reforma tributária do consumo, mas existe no PLP 68 questões relacionadas também à tributação da renda. E temos visto questões várias vezes vindo da tributação da renda, como foram episódios específicos da tributação das BET, como foi agora o adicional da CSLL. Todas essas alterações pontuais, mas que têm um impacto sobre a renda. E o que pedem aqui as resseguradoras é que a sua tributação sobre a renda também seja alterada. Elas pedem, eventualmente, uma tributação que caia a alíquota gravada de 15% para zero, ou pelo menos para 9%, como todos os outros contribuintes, já que, como demonstrado nesse estudo da KPMG e apresentado aos senhores, não há propriamente, no caso da resseguradora, lucros extraordinários, não há propriamente um retorno de capital, como das instituições financeiras e das seguradoras, a justificar uma tributação majorada. Muito pelo contrário, nós estamos tributando aqui pesadamente e, como disse, levando todo esse receita que poderia ficar no Brasil para o exterior. Então, reduzir a tributação, tornar o mercado brasileiro de resseguros mais atraente, certamente vai gerar um incremento da atividade aqui e, quem sabe, até mesmo um aumento de arrecadação. Senhor presidente, senhores senadores, a FENABER agradece mais uma vez a atenção, sabendo que, como dissemos, o Brasil é um país que precisa e que clama por segurança. E esse não é um quadro que vai se reverter apenas ressaltando a nossa insegurança, reclamando da insegurança ou lamentando a nossa insegurança. É preciso movimentos virtuosos como esse, capitaneados pelo Parlamento brasileiro, que faz uma reforma tributária corajosa, que faz uma reforma tributária minuciosa, ouvindo a sociedade civil, para que nós possamos sim pavimentar um caminho melhor da segurança pública. Da segurança jurídica, da segurança pública e de todos os tipos de segurança que o Brasil precisa. Por isso, senhor presidente, senhores senadores, é que a FENABER pede aos senhores que considerem a emenda 616 e, eventualmente, até as próprias considerações do Dr. Neonel Lória sobre essa emenda, para que a gente consiga uma reforma que busque, sobretudo, e alcance segurança. Segurança jurídica para o sistema tributário do país, e nós não temos dúvida que é no espaço democrático dessa casa que está servindo para que todos nós sejamos contribuintes desse novo sistema tributário mais justo e mais seguro. A FENABER agradece mais uma vez a atenção e se coloca à disposição dos senadores. Muito obrigado.